Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos iniciando aí mais um vídeo, né? Após os dois últimos vídeos que nós caminhamos aí sobre o tema o comum e o comum e o incomum. Nós falamos lá sobre Moisés na sarça ardente. E no segundo vídeo nós saímos de Moisés e fomos lá para o Calvário, que é o incomum de Deus na vida do comum. E quando a gente encontra e vive o incomum de Deus, nós não podemos nos associar ou tentar voltar a querer viver o comum, porque você foi lavado e remido pelo Santo Cordeiro. Então, hoje nós vamos deixar aí uma opção para em um outro momento você buscar aí no canal esse vídeo. São dois vídeos que dão continuidade, são o mesmo tema, né? A gente dá continuidade no primeiro tema falando sobre as coisas comuns e o incomum. Falamos lá de Moisés e aí o comum e o incomum de Jesus no Calvário. Te convido aí, quando você tiver um tempo, dá uma olhada lá, dá uma atenção. Ouve lá, depois você bota o seu comentário lá, para depois que a gente venha estar observando e ver o que vocês vão comentar, para a gente poder em algum momento trazer um outro vídeo, trazer algum outro contexto, responder aquilo que perguntarem, tirarmos dúvida, ou até mesmo se você tem algum tema que você quer conversar, estamos aqui para juntos podermos trabalhar esse contexto. Porém, nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, pela manhã, não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas nós vamos falar de um assunto que é incomum, porque o comum hoje é viver sem esse assunto. Mas eu quero te convidar a ter uma atenção sobre esta palavra. Nós vamos falar de algo que é fundamental para o homem, para a mulher de Deus que diz ser cristão. Precisamos disso. Tem duas coisas na vida do cristão, do homem, da mulher de Deus, que não pode faltar para que ele tenha fôlego. É como o ar, é como o alimento na vida do homem natural. É oração e palavra. Oração e estudo da palavra, nos debruçarmos sobre esta escritura, para que nela possamos ter amparo para os dias de hoje. Porque, como eu disse também no outro vídeo, os dias são maus. O certo está errado, o errado está certo. As pessoas estão querendo viver uma vida comum, mas servindo um Deus incomum, sobrenatural, servindo a Deus e querendo servir também a Mamon, servindo a Deus e querendo ser como todo homem mundano, gentil, vive. Dessa forma, nós queremos saber que nós iremos entender que nós vamos ter que escolher a quem agradar, se ao mundo ou se a Deus. Por isso eu vou te convidar. Nós vamos estar falando sobre a oração de Ana, né? O que é essa oração, o impacto que essa oração trouxe na vida de Ana, na casa de Ana, na nação de Israel, e como ela estava vivendo e que essa oração mudou a história. Chegou a oração de Ana, o que essa oração produziu de resultado, chegou até o Messias. A oração de Ana foi tão poderosa que a resposta chegou se aliou ao propósito messiânico. Sabe o que é isso? É muita oração, é muita fé e é colocar um coração aberto diante do Senhor, para que Deus ouça, para que Deus possa nos abençoar, nos responder. Não tem obrigação nenhuma, porque o que ele tinha que fazer foi feito lá na cruz do Calvário, entregando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para se entregar
e se doar para me salvar e para te salvar. Então eu te convido, se você puder já se inscrever no canal, nos ajudar aí, temos aí pouco tempo aí ministrando a palavra nesse canal e preciso da sua ajuda para continuar, para que o algoritmo aí continue entregando essa mensagem para mais pessoas, ele entenda que vocês estão gostando e aí possa recomendar para outras pessoas. E você dá um like aí, um joinha, dá um comentário aí, um glória, um aleluia, um amém, deixa aí o seu comentário ou deixa aí alguma sugestão de tema que a gente possa trazer num próximo vídeo, algo que você está vivendo hoje. Pode ser uma cristoincidência o que nós vamos falar hoje, porque coincidência não é, né? Tudo que nós vamos falar hoje, me parece que estamos vivendo hoje também. Tudo que nós vamos falar na época de Ana, se eu não me engano, 1100 anos, quase 1100 anos antes de Cristo, se a gente pegar de Ana para cá, já temos aí 3.120 e poucos anos dessa oração até o dia de hoje, impacta na minha vida e na sua oração de Ana. É muita bênção, é muita glória, é muita aleluia. Eu te convido a abrir aí a palavra, deixar aberta, nós vamos orar antes, mas abrir aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Mas antes de começarmos, eu quero orar com você, porque se nós vamos falar de oração, nós vamos falar primeiro com o Pai, para Ele nos dar a direção. Você está precisando, está necessitado, você que está angustiado, esse é o momento de nós pararmos para orar. Você recebe a palavra, ao final nós vamos levantar um clamor para que Deus venha abençoar a minha vida e a sua vida, para que através dessa oração, não porque eu estou clamando, é porque a sua fé pode mover a mão de Deus. Não foi Eucana, não foi Penina, não foi o sacerdote Eli, não foi Ofifneia, não foi ninguém que ajudou Ana, não foi ninguém que deu o caminho para Ana. A Bíblia diz que ela entrava todos os anos naquela adoração. Ela vinha todos os anos para orar e nada acontecia. Mas naquele dia algo aconteceu. Vamos orar? Pai Santo, nessa hora nós queremos te bendizer e agradecer por esse dia, te louvar, Senhor, por mais um momento podermos estar na tua presença. A minha oração é que eu diminua e o Senhor cresça. A minha oração é que o Senhor venha me usar, que não seja eu, mas o Senhor a falar o coração do seu povo, que aquele que escutar, receber essa palavra no mais profundo do seu coração, que a fé seja agitada e as coisas venham mudar ao seu redor, ao seu derredor, na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho. Vidas sejam restauradas, vidas sejam alcançadas, famílias sejam reestruturadas para a glória de Deus Pai. Eu te convido, Senhor, esteja conosco, tu é bem-vindo, tu é aceito, o Espírito Santo de Deus ministra o meu coração, ministra o coração daquele que vai ouvir esta palavra, ministra, meu Deus, aquilo que, não que queremos, mas que estamos necessitados, para que o nosso coração chegue ao ponto em que Ana chegou, que ela não aguentou mais e teve um coração sincero, aberto diante do Senhor, a ponto de chamar a tua atenção. E a partir de então, a oração de Ana se alinha ao propósito do Senhor. E o Senhor não só concede uma bênção tal a Ana, como concede uma bênção tal a uma nação, a uma geração, a um povo, que essa bênção, ela passou milênios e milênios, chegou até o dia de hoje, Pai. Através dessa oração, o propósito de salvação, o propósito messiânico chegou até nós, Pai. Nos abençoa, fica conosco e ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos ler, meu amado. Eu te convido, como sempre eu falo nos meus vídeos, seja um bereano. Além de termos algumas versões hoje já mudadas, algumas versões que alguns capítulos e versículos estão sendo tirados,
algumas versões que estão sendo adaptadas para os dias de hoje, porque alguns versículos, capítulos que falam de coisas que o mundo não quer ouvir, agora tem Bíblias que já estão sendo atualizadas. Se tem uma versão sua aí antiga, uma versão aí tradicionalíssima, guarda a tua Bíblia com amor, com carinho, porque essas versões que estão aparecendo nesse momento, umas versões que estão sendo adulteradas. Infelizmente, eu preciso lhe falar. Em outro momento, em um outro vídeo, quem sabe eu vou trazer aqui essas versões para te alertar, para até você não comprar, não gastar dinheiro. Essas versões que estão sendo atualizadas para os dias de hoje, para o momento de hoje, para os edomitas e os sodomitas, que estão querendo viver na carne, querendo viver a sua própria vontade, mas são amantes do Evangelho de Cristo, mas não suportam a verdade. E aí alguém que não teme a Deus, estão tendo o desprazer de adulterar a palavra de Deus, infelizmente. Então, se você tem Bíblia antiga, Bíblias que estão aí na sua casa aí, desse tempo para trás, de 2000 para trás, até 2010, aí 2015, guarda as suas versões, porque daqui para frente a tendência é que eles venham atualizando a palavra de Deus. Infelizmente eu preciso lhe falar sobre isso. Mas vamos à palavra de Deus, vamos às Escrituras. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana concebeu a Ana, e sua mulher, o Senhor, se lembrou dela. Santo de Israel, abençoa a tua palavra, basta que eu diminua e o Senhor cresça. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, revela-nos a tua Santa Escritura e alcance os corações para libertar, salvar e curar, para tirar da amargura, para tirar da derrota, para tirar do opróbrio, para fazer esse coração triste um coração alegre no Senhor. É o que nós pedimos. Meus irmãos, então é isso. Ana está vivendo um momento complicado da vida dela, e o que mais chama a atenção na vida de Ana é que a Bíblia vai dizer que todos os anos, eu não busquei
quantos foram esses anos que Ana sobe junto com Eucana e Penina até em Siló para adorar o Senhor, que era de costume. Partia ela, seu marido e a sua companheira, a outra esposa de Eucana, a Penina, que a humilhava e a buscava sempre lembrar do seu opróbrio, da sua tristeza. Mas eu não quero focar no que Penina falava, mas sim no que levou a Ana a clamar ao Senhor. Levou a Ana a se levantar, a ponto dela não aceitar mais aquela humilhação. Porque a oração de Ana vai até a esperança messiânica, da oração de Ana, nos dá uma esperança messiânica, ou seja, existe um propósito na qual houve uma ligação nessa oração de Ana. Israel vivia uma época muito conturbada, né? Uma decadência espiritual, uma decadência sacerdotal, uma decadência moral e uma decadência no âmbito de governo naquela época, né? Juízes já não eram mais juízes fiéis, né? Sacerdotes já não eram mais tão fiéis como antes. Eli era o sumo sacerdote, Ofni e Finéia os seus auxiliares, que na verdade eles passaram a governar a Israel do Senhor e passaram a fazer o que queriam e bem entendiam, usando o nome de Deus. Passaram, você acho que conhece bem essa história, passaram a juizar segundo os seus desejos e seus prazeres, para tirar proveito da posição que eles tinham como juízes naquele ano. Então Israel estava em uma decadência moral, espiritual, sacerdotal e governamental. Era um momento em que todo mundo falava o que queria, todo mundo fazia o que queria. Ninguém tinha um compromisso real com o Senhor. Ninguém tinha um compromisso verdadeiro com o Deus de Israel. E aí cada um chegava e fazia o que queria. O próprio livro de Juízes, lá no capítulo 21, verso 25, vai dizer que cada um fazia o que queria, porque já não tinham mais limites, né? A corrupção estava grande. Eu não sei se você pode notar alguma semelhança com os dias de hoje, em que os sacerdotes estão mais preocupados com ter do que com ser. Estão mais preocupados com quanto vai agariar ou com quem estar com ele no aprisco do Senhor. Com o tipo de ovelha que ele está criando ou o tipo de bode que ele permite estar dentro no meio do rebanho, sem sequer se incomodar em tratar das pessoas. Se você for fazer uma análise aí, observar os tempos, me parece que nós estamos vivendo os mesmos tempos de Ana, em que um tempo em que nós estamos vivendo em que as pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio nariz do que com o próximo, vivendo uma época edomita, né, em que o homem está no centro de todas as coisas, o desejo carnal dá mais prazer do que o espiritual, né? Um tempo sodomita, em que as pessoas já não têm mais pudor, estão vivendo sua própria vontade. Talvez seja por isso que alguns cristãos de verdade têm vivido o que Ló viveu, né? Estando eles afligidos, a sua alma era afligida na época de Sodoma, a ponto dele ficar triste, e o próprio Deus vê o seu coração. E Judas falava que o aflito Ló. Então nós vamos observar que um clamor de uma mulher muda uma geração, muda uma nação, alcança um propósito, ainda que ela tinha um propósito que parecia ser singular, só dela, só para ela, para melhorar a sua dor. Deus faz algo além do que ela pediu, porque Deus dá a vitória para ela, dando um filho, depois ela vai gerar outros filhos,
Mas esse filho é um divisor de água na vida dela e na vida de Israel, porque ela vota um voto. Que voto foi esse? O voto em que ela disse: se me deres um filho homem, darei, consagrarei, entregarei na casa do Senhor todos os dias. Naquela época, Deus já nem falava mais com o sacerdote, muito menos com Ofni e Finéia. Eli já não ouvia mais a voz do Senhor. Você já conhece a história, né? Samuel, quando Ana entrega, fala comigo, fala que teu servo ouve, e assim foi. Mas esse não é o enfoque. O enfoque é falar daquilo que estava atribulando Ana. Eu não sei o que está atribulando a sua vida, eu não sei o que está te deixando triste, abatido, cabisbaixo, não querendo mais lutar ou orar, porque acha que as coisas, tudo já se perdeu, foi ao fim. Ana estava vivendo esse propósito. Naquele ano, a Bíblia diz que ela se levanta, vai diante do Senhor e levanta o seu clamor com uma amargura de alma. E diante desse propósito, algo incomum acontece, porque era normal e natural. Os judeus, eles oravam de voz alta, onde todos ouviam. Você vê lá, quando Jesus fala do publicano e o fariseu, que eles estão orando de voz alta. Era um costume do povo judeu. Mas Ana, naquele momento, ela está só... A Bíblia fala que Eli só vê os beiços delas balançando e não ouve voz, porque Ana está clamando com o coração. Ana agora não está falando de boca para fora. Ana está falando com a sua alma entristecida, abatida, cabisbaixo, querendo uma solução, lutando, fazendo o seu pedido de todo o seu coração, abrindo o seu coração. O grande intento das nossas vidas não estamos recebendo, nem estamos alinhados ao propósito de Deus, é que hoje na igreja nós não estamos mais abrindo o nosso coração ao Senhor. Nós estamos indo até para a igreja, até oramos, mas não abrimos nosso coração de fato, de verdade, porque estamos nos preocupando com o que Eli vai dizer quando ele me observa adorando. O que o Eli vai dizer quando ele me observa orando. O que o Eli vai dizer quando ele me vê de joelho no chão dentro da igreja. Costume esse que se perdeu, que agora quem ajoelha está diferente do restante do povo que não ajoelha. Gente que entra na igreja e nem ora ao Senhor, mas estão na igreja. E aquele que se ajoelha se sente oprimido e fica preocupado com os Elis da vida, que vão dizer que você está embriagado ou que você está querendo aparecer. E muitas pessoas estão deixando o bom costume para se parecer com o Eli, ou para agradar o Eli, quando na verdade nós devemos nos derramar. Não importa o que o vizinho do lado vai falar, da frente ou de trás, o que teu irmão vai dizer sobre a sua postura diante do Senhor. O que importa é que você tem de verdade que abrir o seu coração diante do Senhor, de todo o seu coração, entregada a sua alma, a sua aflição, e permitir o Senhor entrar na sua vida para mudar a sua história. Quem sabe que através de você, que toda a sua casa vai ser alcançada. Através de você, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser alcançadas. Propósito irá via luz, porque já existe propósito. Propósito irá à luz, como de Ana. Já existia o propósito messiânico, começou lá em Gênesis, lá no começo de todas as coisas. Mas o clamor de Ana fez com que o filho dela participasse de algo maravilhoso para a eternidade. O propósito é esse, pastor Ricardo. A resposta de Ana, a oração de Ana, ela não dá só um filho para Ana. A oração de Ana traz a resposta da sua dor, da sua aflição, aonde Deus dá um filho, ela desmama, entrega como era o propósito, entrega na casa do Senhor. Só que a bênção de Ana não é só a bênção dela, que traz honra, que traz paz, que traz segurança, que traz respeito agora na sua casa para uma mulher que era estéril, agora uma mulher que dá à luz não só a Samuel, mas a mais filhos.
Ana vai ter outros filhos além de Samuel, mas esse especial, o que acontece com essa bênção que Ana recebe, ela devolve ao Senhor. E essa bênção, ela tem um impacto dentro de Israel do tamanho grande e poderoso, porque este menino vai virar um profeta, vai virar um juiz, vai virar um sacerdote dentro de Israel, que vai causar uma revolução, uma evolução da decadência daquela época que Israel estava vivendo. Samuel agora é uma resposta de uma triste realidade que Ana estava vivendo. Qual era? Era a humilhação da sua companheira, que era a outra esposa de Eucana, a Penina, que a humilhava. Era os olhares daqueles que estavam em volta e dizia que ela era seca, amaldiçoada, uma mulher que não podia ter filho, era uma mulher amaldiçoada aos olhos da cultura daquela época. Mas agora a Ana perde todo o controle sobre essa narrativa sobre ela, de que era uma mulher impura, uma mulher amaldiçoada, e ela vai diante do Senhor e clama. Este clamor chega até o céu. A Bíblia vai dizer lá no final do último versículo, do 19, dizia: o Senhor se lembrou de Ana. Será que o Senhor se esqueceu de você? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu de Israel? Será que o Senhor se esqueceu do Brasil? Será que o Senhor se esqueceu da sua igreja? Ou será que nós não estamos indo aos seus pés clamar e buscar a tua face? Se o meu povo se humilhar, se arrepender, orar, eu ouvirei. O problema é que nós estamos... É difícil falar sobre isso, mas os tempos são muito difíceis, porque as pessoas não estão se arrependendo, elas pecam e elas estão vivendo a síndrome de Judas. Tem um remorso, eles se matam, desculpa essa expressão que não pode falar aqui, elas entregam a sua vida, mas não se arrependem, não se deixa ser ministrada pelo Espírito Santo para que haja uma mudança plena e completa na vida dela. Ana, ela quebrou todo o paradigma. Ana, ela quebrou todo o sistema cultural que ela vivia naquela época para quebrar, para abrir o seu coração e colocar toda a sua aflição diante do Senhor. Diante disso, a oração de Ana, ela traz uma mudança nacional. Olha que maravilha. Ana recebe bênção não só dentro da sua casa, mas traz uma bênção plena e completa para todo Israel do Senhor. Ana, o filho dela, não Ana, mas o filho da Ana, ele vem participar de um propósito messiânico. Como, pastor? Ana, ela tem um filho chamado Samuel. Samuel, ele vai ser juiz, sacerdote, profeta dentro de Israel, em um tempo em que o povo começa a olhar para aos povos em volta e começa a querer viver o comum, que a gente tem falado nos outros vídeos, querer ser igual a todo mundo. Você viu até uma irmã falar que ela tem deixado de se ajoelhar dentro da igreja porque os demais não oram de joelho, e ela não quer ser taxada como que aquela que quer ser diferente de todo mundo. E aí a irmã fica oprimida, não se ajoelhando para ser igual a todo mundo. Irmão, você é de Deus. O povo de Israel pecou quando quis olhar para a nação em volta e disse: eles têm um rei, nós não temos. Eles têm um rei que faz as suas guerras e nós não temos. Nós queremos um rei para guerrear a nossa guerra, mas o Senhor está falando: eu sou rei, eu guerreio, eu dou vitória, eu abro porta, eu é que faço, mas eles estão clamando: nós queremos um rei conforme as outras nações. Nós não somos, não podemos, não devemos querer ser igual às outras nações. Nós não podemos ser igual ao mundo. É incomum um cristão querer se associar, andar pareado com o mundo. Não tem como.
Não tem como, não tem propósito, o mundo não tem propósito. Foi aonde eles começaram a clamar, é onde deu tudo errado. Porém, Deus, com a sua rica misericórdia, dá o primeiro rei que não deu certo, foi Saul, que se perdeu, quer conhecer da autoridade, né? Diz aí já que quer conhecer o homem, dá poder, dá dinheiro, que ele vai se revelar. Saul se revelou e mostrou quem ele era no seu íntimo, no seu coração. Deus já tinha escolhido um outro rei para ele, que venha a ser Davi. Esse rei, tanto o primeiro rei Samuel unge, como o segundo rei vem Samuel também e unge a Davi. Através desse rei em Israel é que vem a linhagem de Cristo, o Salvador. Olha que tremendo! A aflição de uma mulher, a humilhação de uma mulher. Olha como a sua oração pode mudar a vida. Olha como a sua oração pode transformar a vida da sua igreja. Olha como a sua oração pode transformar a vida da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida financeira. Olha como a sua oração pode mudar a nossa nação. Olha como a sua oração pode transformar as coisas em sua volta. A oração de Ana não só mudou a vida dela, só não trouxe alegria e paz, como o texto fala que naquele dia ela comeu e bebeu e seu semblante já era melhor. A oração de Ana alcança toda uma sociedade que estava vivendo um paganismo só, estava vivendo uma vida totalmente desregrada, sem regra, sem sucesso, sem santidade, sem busca, sem temor, sem nenhum pudor. Agora a oração de Ana eleva o poder de Deus a tal ponto em que as pessoas vão ver e conhecer a bênção de Ana através desse ser humano chamado Samuel, que muda o propósito de um país, trazendo a unção a um rei, que chega à genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo, em que o clamor de Ana, né, no anonimato, conecta, vai se conectar o clamor. A Ana na sua oração, em silêncio, no seu clamor, só ela e Deus, no seu coração, vai trazer uma bênção sem fronteira, que não alcança só Israel, mas chegou a mim e chegou a você também. O anonimato, você não precisa ficar dizendo que está orando, você não precisa de fato se ajoelhar em frente à praça para estar orando, ou porque vai se ajoelhar na igreja, não. Se Deus está mandando você se ajoelhar na igreja para orar, ore. Se você está entrando na igreja e antes do culto você quer orar de joelho, ore. O importante é o seu coração estar de joelho diante do Senhor. Se quer de joelho, faz de joelho. Se quer em pé, vai em pé, sentado, deitado. Mas ore, o importante é você orar com o coração ajoelhado diante do Senhor. Porque a sua oração ela pode romper barreiras. A oração de Ana transformou dor em propósito. A oração de Ana transformou a sua tristeza em alegria. A oração de Ana transformou aquilo que lhe trazia amargura de alma, agora está trazendo alegria a multidões de nação, a multidões de vida. Porque através do clamor de Ana, a unção do seu filho traz a unção sobre um rei que vem cumprir o propósito messiânico na minha vida e na sua vida. A sua oração ela tem poder para transformar vidas, nação, igreja, pessoas que estão à tua volta. Dobre o seu joelho, porque Deus ainda responde oração sincera. Deus ainda responde oração verdadeira. Eu não quero estar julgando aqui o seu posicionamento, se está de joelho, se está de pé, se está deitado, se está sentado, se a tua oração é verdadeira ou é falsa. Não é sobre isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que se até hoje não funcionou como Ana, a Bíblia diz que ela todo ano subia para adorar e levar sacrifício ao Senhor. Todo ano ela ia em Siló, mas aquele ano foi um ano que foi um divisor de água na vida de Ana. Aquele ano foi um ano em que houve uma transformação na fé de Ana, em que ela não aceitou mais voltar como ela era antes. Eu não sei você, como você está vivendo hoje. Eu não sei você, quando entra na igreja, como você entra e como você sai. Eu só sei que aonde Deus está, alguma coisa acontece. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, o milagre acontece. Eu não sei na sua igreja, eu não sei na sua casa, eu não sei no ciclo que você vive, mas se Deus está nesse lugar, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, porque Deus vai derramar as suas bênçãos. Bênçãos essa alinhada ao seu propósito, tá? Não se deixe ser vendido, não deixe ser levado por esse vento de doutrina, dessa teologia de prosperidade, que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que você vai ser empreendedor. Sai disso. Sai disso. Gente que nem trabalha quer prosperar, gente que nem acorda cedo, quer prosperar, acorda meio-dia e quer prosperar. Deus, é dom de Deus, Deus vai te abençoar, é propósito de Deus. Agora o propósito de Deus não está alinhado a dinheiro, a bênção de Deus não está alinhada a dinheiro, a bênção de Deus está alinhada a propósito. A bênção de Deus está alinhada a propósito. E a propósito, você tem que aprender o que é prosperidade, o que é riqueza. Muitos aí fora estão anunciando um ano de riqueza na sua vida, mas riqueza nem todos vão ter, essa é a grande realidade. Riqueza não foi para todos. Riqueza não. Riqueza é um ajuntamento de bens. Riqueza é um acúmulo de coisas. Mas prosperidade é algo essencial que não pode faltar na minha vida e nem na sua vida. Prosperidade é propósito de Deus para todo o cristão. Prosperidade é algo que não pode, não deve faltar na minha e na tua vida. Riqueza. Essa é a grande realidade. Pastor, não estou pregando contra a riqueza. Não. O rico também não é amaldiçoado, não é sobre isso. O rico também é bênção. O rico, ele fez por onde? Se é esses que fazem as suas riquezas debaixo de honestidade. Eu não quero nem falar desses que adquirem e acumulam riqueza debaixo de desonestidade. Nem esses, nem sobre isso. Eu quero falar que o cara que tem a honra de ter acúmulo de riqueza, porque ele fez, ele buscou, ele trabalhou, Deus deu um dom e ele recebeu. O Gálatas vai dizer que é dom de Deus, é um dom que Deus dá e não dá para todos. Mas prosperidade é a proposta que Deus dá para mim e para você. O que é prosperidade, pastor? Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza que estão dizendo aí. Você vai ser rico, vai ter carro do ano, casa, não sei. Não é isso, não é isso. Você pode ter casa, pode ter carro, pode ter riqueza, pode. Mas a prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é a ausência de confusão dentro do seu lar. Prosperidade é saúde. Prosperidade é paz. Prosperidade é alegria. Prosperidade é o desejo de viver em paz com Cristo Jesus e na sua sociedade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Não se trata de quantidade, mas aquilo que você precisa, Deus tem dado a você. E se hoje você não tem gozado dessa prosperidade, vamos orar para que Deus abra as portas e a prosperidade do Senhor chegue à tua vida. Pode chegar a ser rico? Pode. Mas eu vou orar para que a prosperidade do Senhor alcance o seu coração, para que a sua oração venha parear com o propósito do Altíssimo, para que a sua oração esteja em ligação com o céu, para que o céu responda. E essa resposta, ela tem propósito na sua e na minha vida. Ela tem propósito na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Vai mudar o quadro de depressão, esse quadro de opressão que você está vivendo dentro de casa, esse quadro de querer
dar cabo da tua vida, esse quadro de você não querer mais ir à igreja, não querer congregar, de não querer conversar com as pessoas, de achar que o próprio Deus está contra você. Essa oração vai mudar o quadro da sua vida. A prosperidade de Deus vai chegar até você, vai te tirar dessa mesmice. E vai haver vai ser um divisor de água, como foi naquela época na vida de Ana, vai ser na sua vida. Deus vai transformar a sua vida de forma sobrenatural. Creia nisso. Eu te convido, vamos orar. Eu quero orar com você para Deus abençoar a sua casa, a sua família. Eu posso não citar todos os problemas, eu posso não citar o seu problema, mas Deus já conhece, então alinhe a sua fé com a minha. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você pode estar num lugar que pode fazer isso, se não, não baixe sua cabeça se estiver na rua, não feche seus olhos se estiver na rua, mas abra o seu coração para receber essa oração, para orar em mente, porque a Ana não clamou, não falou, mas ela no seu coração, ela clamou ao Senhor. Então, se você não está em um lugar próprio para ficar de joelho ou para fechar os olhos, ore com o coração e Deus vai te responder de verdade, em nome de Jesus. Santo de Israel, nessa hora eu quero bendizer o teu nome, Deus poderoso e altíssimo. Eu quero entregar, eu quero consagrar a vida dessas pessoas que estão me ouvindo nessa hora, pessoas que estão desesperadas, necessitadas, pessoas que estão precisando de um milagre, pessoas que estão precisando de um toque do teu mover, do teu sobrenatural. Que esse toque seja do Espírito Santo, mude quadro, traga cura, traga libertação, salvação, traga paz, traga alegria sobre esse lar, sobre essa vida, sobre esse moço, sobre essa moça, sobre esse senhor, sobre essa senhora, sobre essa igreja, sobre esta pessoa. Espírito Santo de Deus ministra, abençoa, consola, transforma, e em nome de Jesus eu determino, eu ministro cura, salvação, libertação, paz interior, alegria do Espírito. Eu ministro a prosperidade. Aonde tem ausência, eu ministro a prosperidade do Senhor. Aonde precisa de receber a cura, seja curado nessa hora em nome de Jesus. Portas abertas, emprego, a confusão, contenda, caia por terra. Eu declaro a vitória do Senhor, eu declaro a derrota do inimigo, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Seja tocado, ministrado pelo poder do Espírito. Não desista, ora ao Senhor todos os dias, medite na palavra de Deus todos os dias, deixe o Senhor fazer morada no seu coração, deixe o Senhor ser Senhor da sua vida, deixe Ele te dirigir, como naquele dia específico Ana deixou ser dirigida pelo Espírito e Deus atendeu a sua oração, que mudou o propósito, não só na casa dela, mas de toda uma nação. Vai mudar o seu propósito, vai mudar a sua casa, vai mudar o seu trabalho, vai mudar a sua vida financeira, vai mudar o seu sacerdócio a partir de hoje. Você que estava caído, faça a oração do arrependido, busque, volte para o Senhor, busque uma igreja raiz, uma igreja de Cristo, uma igreja que tenha Cristo, um pastor que se preocupe com as ovelhas. Busque a casa do Senhor e vai congregar. Se arrependa, se limpe, se lave. A palavra vai dizer que nos últimos dias, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, sujo mais ainda. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então Deus abençoa essas pessoas, transforma, receba do Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra que está no meu coração ruminando durante toda essa semana. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, que a Shalom de Deus venha te alcançar, que as bênçãos do Senhor venham chegar até você e aos seus, à sua volta. Te peço aí um apoio, dá um like, se inscreva aí no canal, dá essa moral, se inscreva aí no canal, dá um likezinho aí, nesse joinha aí, nesse dedinho que tem aí, dá um glória aí, dá um aleluia, coloque seu comentário. Me diga se você precisa de oração, coloca aí o que você precisa de oração, para que nós venhamos colocar aqui na oração, para que nós venhamos aqui fazer aqui um momento em que eu vou orar pela sua vida, pela sua necessidade, para que Deus traga solução, para que Deus traga resposta, avivamento sobre a tua vida. Em nome de Jesus, se inscreva, compartilha, vamos ao próximo vídeo.
É bem provável que amanhã eu faça outro vídeo e coloque aí, para que Deus venha estar ministrando nos nossos corações, nós vamos interagir, né? Eu vou começar aí, marcar umas lives para a gente falar ao vivo, e aí você pode entrar ao vivo, pedir sua oração, pedir a sua súplica, fazer o seu pedido, conversar comigo, para nós interagirmos, porque Deus ele está querendo comunhão. Deus ele quer comunhão comigo, contigo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada para você, um final de semana aí rico na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom e a paz do Senhor.